A SAF do Paysandu fica assim mais próxima com a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, e no vídeo de hoje eu quero explicar por que eu tenho essa opinião. Observando os bastidores do Paysandu, um clube que se organiza para tentar ser mais profissional, o que não é fácil, principalmente se tratando de diretoria, um modelo associativo, e o Paysandu que busca um CEO. Essa questão também de uma referência do Fortaleza, como exatamente funciona a SAF do Leão do PC, e também envolvendo valores, quando que o Paysandu poderia ser negociado, os valores das dívidas também do Papão nesta atual temporada e a sequência de pelo menos estar na Série B do Campeonato Brasileiro, em termos de valorização de marca. Enfim, eu penso que é um passo muito importante num pensamento futuro de SAF no Papão, e o que já disse, né, o Aguilera e também o Fred a respeito destes dois assuntos. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Iremos sortear uma camisa original do Papão, do seu clube do coração, então não perca essa chance. O primeiro passo é se inscrever. E faça a sua aposta também com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância da SAF do Paysandu e com a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, já garantido para a temporada de 2025, eu acredito sim ser um passo para isso. Até mesmo o próprio presidente para o biênio, 2025-2026, o Roger Aguilera, comentou a respeito do assunto CEO e também de SAF, até mesmo algumas inspirações anteriores que foram comentadas também em outro momento, em uma entrevista do Fred Cabral a respeito da SAF. Agora eu quero trazer à tona aqui para vocês. E além do mais, a permanência pelo menos em um cenário de Série B. Claro, um clube do tamanho do Paysandu ele precisa estar na Série A do Campeonato Brasileiro, mas só de não bater e voltar, o que seria muito ruim financeiramente, até mesmo em termos de marca, o desempenho, a avaliação do torcedor também perante a uma SAF, ela é melhor em um cenário otimista, como é no caso estando em uma Série B de Campeonato Brasileiro. E um Paysandu que começa a se reformular em questão de estatuto, de novos dirigentes, com esse pensamento a favor da SAF. O Maurício Ettinger também é favorável a esta questão de SAF, mas o Paysandu ainda não chegou a avançar na questão SAF, por exemplo, com a gestão do Maurício Ettinger, na discussão, por exemplo, de valores, uma mudança propriamente dita no seu estatuto e tudo mais. Acredito que isso pode ser um ponto a ser elevado nesta atual gestão e também olhando o ano que vem de 2025 com a maturação da ideia. O Paysandu é sim um clube muito importante do cenário brasileiro, obviamente com muitos investidores tem sim um interesse, não seria diferente, um clube das principais capitais do Brasil, sendo aí Belém, de um grande estado, de um grande centro também que é o norte do país, sendo o principal clube desta região, e estando em uma Série B sem dívidas, não tem como ser um cenário diferente do que, por exemplo, chamando a atenção de um investidor externo. Mas o Paysandu ele trabalha com a possibilidade tanto de um CEO, segundo aí o Aguilera, ele afirmou que já está em processo de transição e que contratamos uma mulher para ser CEO com experiência no governo. O Paysandu tem mais de 100 contratos previstos para o ano que vem e precisamos analisá-los com cuidado, foi o que garantiu, o que destacou o Aguilera em entrevista ao portal O Liberal. E até mesmo, nesta questão de SAF, o Fred Cabral ele garantiu que a administração do clube será em um modelo, por exemplo, semelhante ao do Fortaleza, que agora eu quero conversar com vocês sobre quais são as principais diferenças em relação, por exemplo, do Fortaleza ao Cruzeiro, ou Vasco, ou Botafogo, e se vale a pena ou não para o Paysandu. No meu entendimento, é sim muito importante a transformação do clube em uma SAF, pelos seguintes aspectos: a gestão profissional de um clube, ou seja, tendo ali pessoas que são profissionais, capacitadas para cada uma daquelas áreas, não ficar aquela rotatividade enorme de diretor, sair, se entra aquilo, cada um tem um pensamento, aquela briga de conselheiros, enfim, eu não gosto do modelo associativo, e não é só do Paysandu, eu não concordo também no Goiás, não concordo no Sport, no Vitória, no Bahia, que tinha no Ceará, para mim não faz mais sentido e vira aquela briga de egos, se colocando sempre pessoas que podem até ter boas intenções, mas que não são profissionais para cada uma daquelas áreas. Como, por exemplo, o Paysandu já teve muitos presidentes irresponsáveis, não seria uma surpresa se daqui 5, 6, 10 anos aparecesse
um novo nessa questão. O Roger Aguilera, pelo que a gente tem de informação, enfim, eu até acho, sim, um bom profissional, né? Apesar de não ser um profissional exatamente do futebol, mas já está há muito tempo no Paysandu, só que eu penso que esse bastão precisa ser repassado para uma gestão 100% profissional e também tendo a alavancagem financeira, que é o principal ponto também de uma SAF, com o investidor chegando, ele querendo também buscar mais receitas para o clube, jogar principais competições aqui no futebol brasileiro, ele precisa também de injetar grana. Então é uma coisa que acaba levando a outra. Mas para mim os principais pontos da SAF não é só a questão do dinheiro, mas sim a organização interna dentro do clube, a retirada também de dirigentes que palpitam em tudo, tá? Isso no cenário brasileiro tem demais da conta, deixa o modelo associativo, enfim, deixa a associação da forma que é, para a questão do estádio, enfim, debater, por exemplo, ideias sobre a camisa, hinos, enfim, essas coisas você pode, né, e colocar ali também dentro do estatuto, sem sofrer alteração. Mas para o lado do futebol, eu imagino que precisa sim ser profissional e tendo profissionais também responsáveis em cada uma das suas áreas. Não quer dizer que toda a SAF seja boa, mas eu acredito que uma valorização, uma avaliação de marca do Paysandu, ela tem que beirar pelo menos na faixa de R$1 bilhão. É difícil mencionar um valor, porque assim, pode chegar, por exemplo, uma SAF de 600 milhões que seja maior financeiramente falando para o futebol do que uma SAF de 1 bilhão. Tá? Dentro desse valor tem que saber exatamente quanto estará destinado a contratação de jogadores, né? Quanto que é aquele mínimo que precisa ser feito por cada uma das temporadas. Por quantos anos que é esse investimento? É por 5 anos, 10, 15, 20? Vai ter, por exemplo, a reforma, a ampliação do estádio dentro desta cotação também. Enfim, são vários aspectos que precisam ser analisados também, mas eu acredito que se fosse para mensurar um valor hoje para o Paysandu, ele precisaria ser negociado pelo menos na faixa entre 700 milhões a 1 bilhão de reais. Para você apostar nessa reta final de Série B é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Como por exemplo o próximo jogo do Paysandu contra o Novo Horizontino. Vitória do Papão fora de casa está pagando 6,20 a cada real apostado, o empate a 3,70. A sequência da Série B também do Brasileirão. Agora o Paysandu, por que não? Né? Olhando um pouquinho mais acima na tabela de classificação, ó. Vitória do Sport contra a Ponte Preta, pagando 1,99 a cada real apostado. O empate entre Chapecoense e Coritiba na cotação de 3,20. Vitória do Santos contra o CRB a 1,53. Operário e Mirassol, um empate a 2,80. Essas e todas as outras odds, não só na Série B do Campeonato Brasileiro, mas as partidas também na Série A, o retorno dos jogos de seleções, a seleção brasileira já em campo nessa quinta-feira, na outra terça também contra o Uruguai. Você encontra na Esportiva VIP e garante 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Link no primeiro comentário fixado. Só para falar aqui em relação às dívidas, o Paysandu, pelo visto, tá, ele começou essa temporada com uma dívida de mais ou menos 5 milhões de reais, 5,5 milhões essa dívida com a União, e conseguiu quitar, por exemplo, 11 milhões em relação à diferença do ano passado para 2024. O Maurício Betker já se mostrava favorável à relação da SAF, a chegada de uma SAF responsável no clube, e segundo o Fred Cabral, ele acredita que o modelo interessante seria algo semelhante, por exemplo, ao que faz o Fortaleza. Abre aspas. A nossa ideia de SAF é muito parecida com o modelo do Fortaleza. Não queremos entregar o controle do capital do clube aos investidores, mas sim reter esse capital. Não queremos vender as ações, mas buscar internamente um modelo mais profissional, projetando no mercado do futebol, um clube 100% organizado. Fizemos vários estudos sobre o assunto e achamos que esse modelo se encaixaria no Paysandu. E de fato, as principais diferenças em relação às SAFs, no modelo do Fortaleza, é que é um modelo empresarial buscando o crédito, tá? Buscando, por exemplo, empréstimos bancários, que para uma empresa é muito menor do que em relação aos clubes de futebol, onde a taxa de calotes são gigantescos. E caso de venda minoritária do clube, ou seja, 49,9%, precisa ter 3/4 dos votos favoráveis na Assembleia
geral. Ela promove uma gestão mais estável e a remuneração também dos seus dirigentes, né? No caso do Fortaleza tendo o Marcelo Paz como um CEO do clube e um CEO que é revisto a cada 3 anos. Então ele não tem aquele cargo perpétuo por ali não, né? Ele tem sim uma avaliação dos outros conselheiros e também esse modelo de SAF. E oferece 10% do capital da SAF exclusivamente para sócios torcedores do Fortaleza. Eu penso que é importante também observar essa questão de maior participação do torcedor no dia a dia do clube. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto e qual seria o melhor cenário também para o ano que vem. O mais importante é o Paysandu mantendo receitas mais altas, continuando na Série B do Campeonato Brasileiro, maior visibilidade, o apoio do seu torcedor, patrocinadores e também, claro, esportivamente falando, continuando pelo menos na segunda divisão nacional. Agora, em relação à SAF, precisa fazer um estudo bastante criterioso sobre isso. Não esqueça de fazer a sua aposta com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix, todos os jogos do Papão nessa Série B, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!